E eu e a Lava Jato, nós prejudicamos a Petrobras e o país. E vocês sabem disso, que vocês acompanharam esses fatos. O que prejudicou a Petrobras e o país, e eu e a Lava Jato, foi os Estados Unidos que criou a Lava Jato. A verdade é uma só. A outra verdade, a Lava Jato mergulhou o país em uma recessão, com desemprego e fome. A Petrobras quase quebrou. Nós até hoje não conseguimos nos recuperar totalmente da recessão gerada pela Lava Jato. Não adianta ficar mentindo. Não é com mentiras que os crimes havidos vão ser esquecidos ou perdoados. Fala, seus mal diagramados! 2021 se encaminha para o fim com um perfil típico do restante do ano, cheio de reviravoltas, surpresas, confissões de crimes, bravatas e a manutenção de Sérgio Moro no posto de segunda voz mais insuportável do Brasil, já que até o marreco de Maringá tem dificuldades para superar o imbatível e irritante Adrilles Jorge. Esta semana ficou marcada por Bolsonaro assumindo em palestra para a Fiesp que demitiu diretores do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para favorecer a construção do quê? Isso mesmo, de uma unidade das lojas Havan em terreno onde foram encontradas peças com valor arqueológico que Jair classificou de forma desdenhosa como fezes de índio petrificada. Mais uma vez, tratou a administração pública como se fosse extensão do barraco em que ele vive no Rio de Janeiro e desprezou o princípio da impessoalidade. Mas quem se importa? Ele mesmo não, pois tem certeza da impunidade, tanto que nesta semana usou o cercadinho do Alvorada para agendar uma renegociação de dívidas com uma bolsominion falida que foi até Brasília se humilhar para adiar o pagamento do consignado. Falando em Caixa Econômica, o presidente do banco, Pedro Guimarães, um dos últimos playboys brasileiros a ostentar o corte de cabelo tradicional de pilotos de Stock Car, deu uma de Michael Scott e nos proporcionou mais motivos para odiar festas de fim de ano ao obrigar que funcionários fizessem flexões em cima de um palco. Os últimos dias ainda ficaram marcados por Ciro Gomes sendo perseguido pela Polícia Federal, Vanessa da Mata bancando a isentona em show e recebendo vaias do público, Ratinho sugerindo metralhar a deputada federal Natália Bonavides e Globo News entrando em desespero ao vivo com o entrevistado que elogiou demais o governo do Lula. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve galãs e galoas, tô de volta aos vídeos aí, tô passando por um processo de mudança. Esse cenário aqui ainda não é o definitivo aqui da minha nova casa estúdio. Eu tô quase igual o Felipe Neto com uma mansão, não é bem assim, melhor ir pros piores vídeos. Uma das qualidades do Bolsonaro é que, diferentemente do Sérgio Moura, ele não finge ser intelectual. Nunca citou de forma errada nenhum autor clássico e eventualmente ainda assume que é mesmo jumento completo. Ah lá, nem vou ler. Nesta semana, ele deu uma demonstração disso ao assumir, durante palestra na Fiesp, que até hoje não fazia ideia do que era o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, que ele ressaltou, é com PH, hein? Ah, é com PH. O excrementíssimo só descobriu essa pasta quando ela foi um empecilho para que Luciano Hang, o velho da Havan, construísse mais uma imprescindível unidade das lojas Havan para vender toalha de banho com delicado toque de lixa de parede e batom da Bianca Andrade, a Boca Rosa. Oi pessoal, estou aqui em Rio Grande, cidade do Rio Grande, no extremo sul do Rio Grande do Sul. Aqui é um terreno de 30 mil metros quadrados que a gente comprou para fazer mais uma mega loja Havan. E queremos inaugurar até novembro. Mas há 15 dias passado, o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico, veio aqui e encontrou fragmentos como esse, né, na obra. Olha só os fragmentos que encontrou na obra. Eu não sei se é louça portuguesa, se é louça lá da Oxford de Santa Catarina, ou de repente alguém que morava aqui, até de repente pode ser de um índio, até pode ser. Agora, parar uma obra, né, funcionários aqui parados, e nós não sabemos quando vamos começar, é um absurdo.
E para resolver o problema do amigo catarinense, o Jair encontrou uma saída simples. Se o IPHAN impede o Hang de continuar contribuindo para o progresso do Brasil por meio da venda de massinha Play-Doh e sanduicheira Britânia, eu vou demitir toda a diretoria do Instituto, mandar tudo embora. E foi isso que ele fez, né? Porque essas são as prioridades de um líder de Estado durante uma pandemia e crise econômica. Também, há pouco tempo, tomei conhecimento que uma obra de uma pessoa conhecida, Luciano Hang, estava fazendo mais uma loja e apareceu um pedaço de azulejo durante as escavações. Chegou o IPHAN e interditou a obra. Aí, liguei para o ministro da pasta, né? Que trem é esse? Né? Que eu não sou tão inteligente como meus ministros. O que é IPHAN? Um PH. Né? Explicaram para mim, tomei conhecimento, ripei todo mundo IPHAN. Botei outro cara lá. O IPHAN não dá mais dor de cabeça para a gente. No entanto, por responsabilidade jurídica, não vou assumir os meus mais primitivos desejos num caso como esse. Mas, coincidentemente, nesta semana, também vazou um vídeo do Hang recebendo carinho da torcida brasileira em um estádio de Brusque, né? Que o homenageou com um copo de cerveja na careca. É uma cena lamentável, né? Eu repudio esse ato. Até porque quem já foi em estádio sabe que o certo a se colocar no copo para arremessar no adversário é a cerveja, mas já filtrada, se é que me entende. Oi, Matias. Você achou um desperdício de cerveja? Porque você vai no estádio e compra cerveja? Ah, você toma os goró fora antes de entrar no estádio. Você tá muito saidinho, hein, meu? Eu preciso saber o que você tá fazendo. Você some o fim de semana todo, não fala nada. Falando em prioridades, nessa semana Bolsonaro manteve a média diária de trabalhar muito pouco, fazer populismo barato em outros estados para provocar governadores, inaugurar algum coreto de praça do interior e inventar desculpa para escapar de Brasília e deixar a dona Michele sozinha com o maquiador Augustinho Fernandes. Só que uma semana do mito não está completa se ele não proporcionar alguma cena patética no cercadinho do Alvorada, principal palco para o stand-up comedy do presidente e espaço em que ele nota que os bolsominions são até mais incapazes intelectualmente do que ele. E foi ali que uma daquelas eleitoras que devem acreditar que estão quebradas financeiramente por causa do Lula, que saiu da presidência há 11 anos, pediu para que o excrementíssimo ajudasse na renegociação de uma dívida com a Caixa. Mas, presidente, eu queria falar com o presidente da Caixa para renegociar minha dívida, porque ela não está fechada. Está fechada. Você mora onde? Aqui no Extra, na Norte. Aí, você quer negociar a tua dívida com a... com a Caixa. Capitã, pega o telefone dela, vou... Com o Pedro não, que é gerente, que é difícil. Não vou arranjar alguém para... Todo mundo está sendo atendido. Mas só vai ser atendimento VIP, é isso? É isso. Não, mas eu queria... Vai ter quem aponte inúmeros crimes de responsabilidade e impessoalidade nesse ato. Mas eu prefiro enxergar com outros olhos. Ciente de que não se reelege, Bolsonaro já treina para garantir uma vaga como idoso aprendiz em uma agência da Caixa a partir de 2023. Nada como se antecipar às crises e novos cenários. E se depender do Jair, a derrota cairá como uma bênção para a vida dele. Vagabundo convicto, ele assumiu ao vivo que, infelizmente, deu o azar de vencer a eleição de 2018 e que, desde então, não teve muitos dias de folga. Eu vou ter 2 períodos de folga esse ano, né? 5 dias agora no Natal e 5 dias depois. E não estou reclamando não, tá? A missão eu fui atrás dela porque quis. Eu vim candidato porque quis. Dei azar, ganhei. Sim, foi um azar. Mais azar para nós, que estamos pagando R$ 8,00 no litro da gasolina e R$ 40 no pacote de arroz.
Já dizer que não teve folga é fake news. Toda semana este senhor está fazendo motociata com dentista broxa fã do AC/DC ou nadando em alguma praia com aquela roupa de mergulho que deixa o cara com uma rachadinha no meio das pernas. É muito mimimi e vitimização. Apesar de sempre ter se colocado contra a Lava Jato e Sérgio Moura, o marreco de Maringá, durante agora a campanha para 2022, infelizmente, é preciso reconhecer que o Ciro Gomes utilizou bastante o conceito do lavajatismo e também do udenismo para criticar Lula e chamá-lo inúmeras vezes de bandido, não com provas, mas apenas convicções. Foi a estratégia que ele escolheu desde 2019 e que, até o momento, não tem dado resultado positivo. E ainda pode fazê-lo marinar nas próximas eleições, com alta chance de ficar atrás até do André Janones, se levarmos em conta as últimas pesquisas que pintaram aí pra gente. Apesar disso, nosso canal sempre defendeu que trata-se de um quadro importantíssimo da política nacional e que merece respeito. Já veio aqui, diferentemente de você, Lula e Haddad, que nunca quiseram vir aqui no nosso canal. O Cirão Games já veio, já falou sobre tudo, falou sobre Paris. Por favor, Lula e Dilma, venham dar entrevista no nosso canal. Voltando ao assunto Ciro Gomes, quando foi divulgada a estranha operação da Polícia Federal contra ele e o irmão Cid, de cara imaginamos que se tratava de pura perseguição da juristocracia brasileira, tática típica de períodos eleitorais. Mas não foi só a gente que pensou assim não, como também figuras de toda a esquerda e do PT que saíram em defesa do eterno candidato, que teve sua casa revirada e computadores apreendidos para averiguar um crime que supostamente aconteceu há quase 10 anos. É revoltante, né? E mesmo recebendo essa solidariedade, o Ciro foi ao Datena no mesmo dia e mais uma vez chamou Lula de bandido. Ao perceber que pegou mal, ele deu uma outra entrevista e contradisse o que havia dito horas antes e falou que nunca havia acusado o petista com esses termos, apesar da existência de um vídeo que não tem nem como ser tirado do contexto. Antes de responder a pergunta, eu queria prestar minha solidariedade ao Ciro Gomes e ao irmão dele, o Cid, e meu repúdio ao comportamento da Polícia Federal. É inexplicável que as pessoas que poderiam ser intimadas para prestar um depoimento, para dar uma explicação, tenham a sua casa invadida, sem levar em conta que um é candidato a presidente, sem levar em conta que um é senador da República, e que são pessoas que têm uma vida idônea, provada e comprovada neste país. Vou me explicar. Claro que eu vou sofrer um arranhão, os meus adversários vão me insultar, vão me agredir, mas a intenção é exatamente essa, me abater para que eu seja moderado, para que eu não continue atacando aqueles ladrões, assaltantes da vida pública brasileira, como é o Bolsonaro e como foi o Lula. Eu continuarei dizendo concretamente quem é ladrão e eu não sou. No fim, em toda eleição vale a mesma regra. O pior adversário de Ciro Gomes é o Ciro Gomes. Eu vou ser justo, as consultas que Sérgio Moro tem realizado no fonoaudiólogo já têm dado alguns resultados positivos. Eu sei que ainda é bastante dolorido ouvi-lo falar por mais de 10 segundos. Mas antes, metade desse tempo já era uma tortura, até porque o ex-juiz conseguia desafinar até para dar bom dia. Apesar do leve avanço, Moro tem outro problema que nem mesmo um treinamento que o transforme num orador com o nível do Fidel Castro vai solucionar. A falta de conteúdo, uma leve deficiência cognitiva, desconhecimento completo do país, refluxo e a aparência de quem sempre está palestrando depois de 2 doses caprichadas de conhaque e um almoço em churrascaria rodízio. Além disso, Moro deve ser o terror dos editores de vídeo. Ele conversa em solavancos de 2 frases que exigem cortes a cada 5 segundos, solta uns arrotos de pimentão e não sabe o que fazer com a mão enquanto fala. O Lula está mentindo para vocês. Hoje, 15 de dezembro, o ex-presidente deu uma entrevista na qual ele disse que eu e a Lava Jato, que nós prejudicamos a Petrobras e o país. Isso é mentira. E vocês sabem disso, porque vocês acompanharam esses fatos. O que prejudicou a Petrobras e o país foi a roubalheira durante o governo do PT. Diretores que foram nomeados
pelo ex-presidente Lula, estavam lá roubando, dia após dia, a empresa. Lastimável e triste, tanto que até o senador sergipano Rogério Carvalho, do PT, precisou gravar um vídeo para humilhar o Marreco e mostrar como até um orador influenciado pelo estilo das homilias da Igreja Católica soa de forma mais convincente e natural. O Marreco de Maringá vem com uma lorota, uma conversa para boi dormir. Mas agora vamos revelar a verdade. O partido político da Lava Jato devastou os empregos do Brasil e ainda quis desviar o dinheiro da Petrobras para um fundo bilionário que ia para as mãos dos lavajatistas. É roubalheira que chama isso. O Marreco devia saber o levantamento do DIEESE, que mostrou que entre 2014 e 2017, a Lava Jato fez o Brasil perder 172 bilhões de reais em investimentos e destruiu 4,4 milhões de empregos. Esta é a verdade que o povo brasileiro precisa saber. O que a Lava Jato e o Marreco não conseguem explicar até hoje é o conchavo entre juiz e promotor, acusação e defesa para condenar um inocente e ainda querem atacar Lula e o PT. Vai vendo, Brasil. O problema é que o Marreco não tem muito apreço pela leitura, não entende de dados e ainda quer governar o Brasil. Parabéns, Rogério. Agora só falta uma explicação sobre o voto a favor do orçamento secreto. Pensou que a gente esqueceu só porque você chamou o Batoré de Marreco, né? Vai vendo, Brasil. Fazer TV ao vivo é sempre um desafio para jornalistas e convidados. Se tem um ambiente que tudo pode dar errado e eventualmente dá mesmo, é esse. Mas na Rede Globo, pelo menos, a qualidade técnica é sempre alta. E a emissora não costuma protagonizar gafes com a frequência que empresas mambembes como a Rede TV costumam ter. Vamos agora ao vivo falar com o correspondente Mário Câmara, que tem mais informações sobre o acidente de avião que deixou 150 mortos na França. Boa noite, Mário. Já se sabe o que pode ter causado esse acidente? Nós temos aí um delay, um tempo até o Mário ouvir a nossa pergunta. A gente volta com ele daqui a pouco, direto de Paris. Amanda. Amanda Klein. Amanda Tales. Klein. Que nem da... Salles. Klein. Clarice. Não, Klein. Que nem... Klein. Olá, estamos aqui com Jorge Sucupira, que é presidente da Associação Brasileira de Pilotos e Proprietários de Aeronaves. Boa noite. Jorge, muito obrigada. Boa noite aos telespectadores da Bandeirantes, da Rede TV. Mas nesta semana, a Globo News, ao invés de dar a notícia, virou uma das notícias mais comentadas na internet brasileira. Convidado para uma entrevista ao vivo no Em Pauta, que eu costumo assistir, o cientista político e professor da FGV, Luiz Fernando Abrúcio, explicava por que nenhuma terceira via prospera e começou a enfileirar os acertos do governos do PT para justificar o primeiro lugar isolado de Lula nas pesquisas. E a impressão que dá é que a pauta saiu um pouco do esperado e o diretor precisou interromper a fala do professor no ponto do âncora apresentador, que ficou perdidaço no estúdio, né? Quem nunca ficou assim, né? Em seguida, ele chama o apresentador para uma notícia sobre intimação do 04. E depois explica que a entrevista foi interrompida para inadiável e urgente notícia de que Antônio Anastasia foi eleito pelo Senado para a vaga de ministro do TCU. Não confundir com tomar no... Bom, eu acho que em relação a um candidato, uma novidade, não acho que o eleitor está fechado a isso. É que não tem nenhuma novidade que case com o que o eleitor quer. O que o eleitor quer? Alguém que mostre que vai ter crescimento econômico, vai ter emprego, menos inflação, melhor educação, respeito às pessoas por conta da saúde. Não tem ninguém com esse perfil. E é até interessante que a Simone Tebet, com um pouquinho do tempo que apareceu como candidata, você pega as qualitativas, houve uma imagem muito boa. Acho difícil ainda a candidatura dela, porque ela não é completamente novidade. Duvido que o partido a apoie até o final. O MDB vai apoiar nos 26 estados do Federal candidatos vários no Brasil. É a natureza do MDB. Mas eu não acho que está fechado. O que eu acho é que há duas coisas que favorecem o ex-presidente Lula. Primeiro, a lembrança do seu período. A piora da vida nos últimos 5, 6 anos foi muito grande para o brasileiro tipo. Mônica, um pouco mais de 50% dos eleitores brasileiros são das classes D e E. Essas pessoas têm a memória do governo Lula. Acabou aquela discussão, antipetismo, esquecem. Elas colocaram filhos na faculdade, tinham emprego, tinham estabilidade de vida. E essas coisas estão acabando.
Não é isso que favorece o Lula. E eu acho que uma segunda coisa que favorece bastante o Lula é que ele conseguiu entender o discurso que a população mais pobre quer. Então, acho que essa é uma outra coisa importante e que casa com a imagem que ele tinha no governo. Professor, muito obrigado, que eu tenho que correr para Brasília, que tem uma informação que acaba de chegar, mas agradeço muito a sua ajuda, viu? Um grande abraço, boa noite para o senhor. Abraço, boa noite para todos. Desculpe interrompê-lo, mas a pauta é notícia que acaba de chegar. Jair Renan Bolsonaro. Vamos voltar ao tempo. Não? Vamos só um pouquinho, gente, por favor. A gente teve. O que é para eu chamar agora aqui? Tudo bem, vamos aqui então. Senado Federal acaba de decidir o nome que vai para o Tribunal de Contas da União. Volta para Carlos. Enfim, só se fala de outra coisa. Mas ao menos essa história do TCU tem um elemento bem engraçado. Vocês lembram dele? Fernando Bezerra, aquele que ficava vermelho, que era candidato do governo e só teve 7 votos ao ser traído por Flávio Bolsonaro, que trabalhou para que Anastasia vencesse. O Hellboy do CPI passou 3 meses lá, além do textão, defendendo o Jair, quase entrou em combustão instantânea e foi largado pelo presidente em seguida. Muito que bem feito, né? Isso a Globo não mostra. Cultura corporativista deveria ser crime inafiançável. Empresa não é lugar para fazer amizade e nem para fingir que você tolera o chefe. É muito claro que todos nós só frequentamos o escritório de segunda a sexta porque somos obrigados e só temos uma outra alternativa não muito atraente, que é virar morador de rua. No LinkedIn já existe até uma cultura de chefes que recriminam funcionários que procuram vagas de emprego, tendo como principal objetivo saber o salário que será pago. Ótimo discurso para quem deseja explorar mão de obra qualificada com salários ridículos e a desculpa de que o resto do pagamento é feito na experiência que você adquire naquela firma que, veja só, é tão bondosa que oferece até pizza nos dias de fechamento. E você que se vire para pagar a conta de luz com um treinamento em pacote Office e uma fatia de mussarela. Mas nada, definitivamente nada é pior do que os eventos de firma. No fim de ano, então, costumam ser uma grande tragédia. Pedro Guimarães, presidente atual da Caixa Econômica Federal, parece ser um desses patrões que tem um prazer especial em humilhar funcionários em público. Se já não bastasse todo o empenho dele em destruir o banco, Pedro parece querer destruir também o psicológico dos servidores, exigindo que eles fizessem flexão de braço durante um evento da instituição nesta semana. Posição. Baixo, cima. 6, 7, 8, 9. Nação Caixa! Pior é que no LinkedIn isso aí já deve ter sido defendido por alguém que acorda às 5 horas da manhã para ver a live do Primo Rico. Durante muitos anos, quem trabalhava em empresas grandes reclamava que os shows de MPB Nova Brasil ou de Rock Kiss FM era a pior coisa dessas festas, mas ninguém sabia que ia piorar muito. Feliz ou infelizmente, os shows estão de volta ao Brasil. Eu ainda não fui em nenhum. E não sei se eu pretendo ir enquanto não tiver tomado umas 5 doses de vacina, usado o spray nasal israelense, que não existe, e o comprimido anti-Covid da Pfizer. Sim, o principal efeito colateral da pandemia foi me tornar uma pessoa com hábitos impensáveis anteriormente, e que virou obsessiva por álcool em gel e que tem mais medo de espirro em local fechado do que de pitbull sem coleira no parque. Mas tem quem já esteja frequentando as apresentações musicais sem receio algum. Um show da Vanessa da Mata em Sergipe mesmo lotou. E quando a cantora quis dar uma de isentona, o público respondeu em uníssono, dizendo que a essa altura não dá nem para brincar com a historinha de que surgirá uma terceira via salvadora da pátria, já que todas que apareceram até hoje são apenas fascistas antifascistas. Esse senhor saiu 5 vezes. Se
defender no Twitter, a Vanessa mandou aquele famoso "quem me conhece sabe", né? E comentou que votou sim em Haddad no ano de 2018. Tá tranquilo, ela pode votar em quem quiser. Afinal, esse país ainda finge ser uma democracia, não é mesmo? O problema é quando você começa a enfileirar opiniões estilo Partido Novo. Como dizer que só não economiza 30% do salário quem quer e se posicionar como terceira via, né? Depois não dá pra pleitear o papel de progressista só porque ostenta visual de hippie tardio, minha cara. A Universidade Luiz Carlos Alborguete de jornalismo, bravata e fascismo pop formou muitas figuras abomináveis pelo Brasil, como Siqueira Júnior e Carlos Massa, o Ratinho. Para se encaixar nesse perfil, o profissional de comunicação precisa se formar num curso cuja grade é composta por fetiche em milico, direitos humanos para humanos direitos, demanda ordeira infantil, punitivismo pop sádico, tosqueira como estética, humor hétero de banheirão e nacionalismo de latifúndio. Se você gabaritar a maior parte dessas matérias, as chances de virar uma estrela da TV brasileira era muito alta até a década passada. Agora, nem tanto, porque essas figuras foram substituídas pelos youtubers e o Zap Zap. Mas continuam por aí, perambulando como cadáveres de banho tomado para atormentar a vida de quem eles enxergam como inimigos. E nessa semana foi a vez da deputada federal potiguar Natália Bonavides, do PT, se transformar em um desafeto para Ratinho. E não é desafeto do tipo que você discorda da opinião, mas aceita a existência. Na visão do apresentador do SBT, ela deveria ser metralhada, mas não sem antes abandonar a política e lavar as cuecas do marido. Olha, você não tem o que fazer, minha filha. Não tem o que. Vai lavar roupa, vai fazer costura a caixa do teu marido, a cueca dele. Isso é uma imbecilidade querer mudar esse tipo de coisa. A gente tem que eliminar esses loucos. Não dá pra pegar uma metralhadora? Que o Bolsonaro vai perder em 2022 é quase certo. Porém, nos anos seguintes, quem continua perdendo enquanto sociedade somos nós, porque o bolsonarismo não deixará de existir tão cedo. Humilhação generalizada é parte teológica do capitalismo. Nos Estados Unidos da América, USA, essa é uma indústria que gera muita grana e entretenimento dos mais variados, passando por competições de quem come mais hot dog por prêmios irrisórios e os reality shows das mais variadas áreas que tentam reabilitar ex-famosos, assim como no Brasil. No Brasil nem famoso vai mais. Não que o Brasil não tenha uma cultura assim também, já que o próprio caldeirão do Hulk ficou popular exatamente por humilhar o pobre que desejava ter um carro reformado e não raramente recebia um automóvel que virava sucata e no desmanche em pouco tempo, tamanha disfuncionalidade dos projetos. Só que agora os Estados Unidos estrearam um novo patamar nesse sentido. Fazer com que professores, isso mesmo que você ouviu, professores se submetam durante um intervalo de partida de hóquei a coletar a maior quantidade possível de notas de dólares para comprar material nas escolas em que lecionam. A cena chocante rodou o mundo e se transformou num debate na imprensa sobre como o sistema público educacional americano é incompetente e cruel nos bairros e cidades mais pobres. E também sobre por que algo degradante assim pode ser encarado como entretenimento pelo público. O sonho americano é cada vez mais semelhante a um pesadelo. Para finalizar os piores vídeos que precede a semana do Natal, nada como mostrar a cantata oficial contratada pelo nosso governo neste fim de ano. O evento natalino foi protagonizado por integrantes dos Arautos do Evangelho, grupo de extrema-direita católica e dissidência da tradição, família e propriedade, a popular TFP de Plínio Correia de Oliveira. No evento tivemos 3 das coisas mais inconvenientes artisticamente no país: coral infantil religioso,
Sabe por quê? Porque criança cantora pra mim só se for o Stevie Wonder ou o Michael Jackson. Do contrário, continue no Minecraft e no Fortnite, que todos saem ganhando, inclusive as crianças. Na sequência, a apresentação teve uma peça de teatro amador com figurinos e interpretações que nos fazem ter saudade das novelas bíblicas da Record, que pelo menos geram notícias engraçadas, como aquela vez que o Cássio Escapim pegou sarna enquanto atuava. E por último, uma banda gospel de adulto com roupa social de tergal, porque afinal todo crente acha que sabe cantar. E tá, eu sei que eles não são crentes e que o Vaticano até mandou fechar os arautos do Evangelho. Mas em nível de aporrinhação e produção artística 100% de aproveitamento zero, é a mesmíssima coisa que os Neopentec. Que está em Isaías capítulo 9, versículo 6, e diz assim: porque um menino nos deu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. José não queria que Maria fosse falada. Não tenha medo de receber Maria como sua esposa. Que seja feita a vontade de Deus. E assim José fez. Assim que ele acordou, ele logo se preparou. E eu creio que ele vai prover. Desejo o melhor para cada um de vocês. E se você chegou até aqui, gosta do nosso canal, assiste as nossas lives, nossos cortes das lives, nossas entrevistas, eu te garanto que 2022 a gente vai voltar com tudo. Se você recebeu o seu 13º, se tem um dinheiro sobrando aí, nos apoie, é muito importante. A gente não tem férias, não tem 13º, não tem nada. Se puder colaborar com o canal, aqui no primeiro comentário tem o link do nosso Apoia-se, que é o melhor dele, só tira 13% de taxa. Tem também o nosso Pix, nosso PayPal e nossa conta corrente aqui no primeiro comentário fixado. Aqui no YouTube também você pode se tornar membro aqui no botãozinho Seja Membro. Faça um galã feio como eu mais feliz para comer o peru no Natal. Você também nos siga nas outras redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Se você é um desses que adora ver pobre sendo humilhado em programas patéticos e horrorosos como esse, eu só tenho uma coisa para te dizer. Não passaram.